Banho tem uma portinha, podem subir no elevador, ok? Por aqui, por favor, quem vem no elevador. Já chegaram? Já chegou toda a gente? Não. E a segunda, pronto, concentrados a ouvir, pode ser? Eu vou começar a visita, primeiro por vos contar toda a história do Caramulo, para vocês perceberem como é que um museu como este. Sejam muito bem-vindos ao Museu do Caramulo. Antes de iniciarmos a visita, quero-vos dizer que me chamo Natália, portanto, a partir de agora, sintam-se à vontade, ok? Portanto, de princípios do século passado, um médico, chamado Jerónimo de Lacerda, após cumprir serviço militar durante o período da Primeira Grande Guerra, vem para Portugal e é colocado no posto de saúde de Tondela como médico. Portanto, isto numa altura em que um dos maiores flagelos da sociedade portuguesa era a tuberculose. Colocado no posto de saúde de Tondela, na altura, o Dr. Jerónimo de Lacerda apercebe-se de todo o potencial que tinha a encosta da Serra do Caramulo para a cura e o tratamento da tuberculose. Um clima seco e fresco, uma serra completamente coberta de verde, dizem os entendidos que no Caramulo se respira o ar mais puro de toda a Europa. Colocado então no posto de saúde de Tondela, ele começa a perceber-se de todo o potencial que tinha a encosta da Serra do Caramulo para esse tratamento. Na altura, ele começa a ouvir falar que vinham muitas pessoas às para casas perdidas na encosta da Serra do Caramulo, portanto, muitas delas com poucas ou nenhumas condições. Apercebendo-se disso, na altura, ele tem a ideia de criar aqui no Caramulo uma casa grande com boas condições para albergar doentes com tuberculose. Esse projeto foi de tal maneira aceito naquela altura que ele veio a conceber no Caramulo a maior e mais conceituada estância sanatorial da Península Ibérica, uma das maiores de toda a Europa. Vai à Suíça, sul de Itália, traz técnicos especializados para conseguir fazer grandes alterações na encosta da Serra do Caramulo, desde logo fazer chegar a rede de estradas Tondela Caramulo Caramulo-Agva, depois criar infraestruturas básicas como, por exemplo, o Caramulo foi o primeiro sítio em toda a zona centro do país a ter rede de saneamento e tratamento de esgotos com ETAR própria, explorou água para abastecimento da barragem que produzia e fornecia luz elétrica para todo o Caramulo, explorou água para abastecimento também da rede pública de água, criou aqui no Caramulo 2 parques enormes onde os doentes podiam passear, fez a florestação de toda a encosta da Serra do Caramulo e entre edifícios maiores e mais pequenos, o Dr. Jerónimo de Lacerda, peço desculpa. Entretanto já me perdi, onde é que eu estava? Eu estava a explorar a Serra das Almas. Portanto, o Dr. Abel de Lacerda, o Dr. Jerónimo de Lacerda, explorar então a água para abastecimento da barragem que produzia e fornecia luz elétrica para todo o Caramulo, também para o abastecimento público, temos desde 1921. Portanto, ele consegue sucalcar grande parte da aldeia na altura, hoje vila, criando também terrenos grandes para a construção dos sanatórios que ele queria todos virados a nascente. Portanto, entre edifícios maiores e mais pequenos, o Dr. Jerónimo de Lacerda constrói no Caramulo 21 sanatórios, onde no auge da estância sanatorial chegam a estar internados permanentemente com tuberculose 1900 doentes. Portanto, o Dr. Jerónimo de Lacerda traz para o Caramulo os melhores médicos, os melhores especialistas, os melhores equipamentos. O Dr. Bissaia Barreto fez parte do corpo clínico da estância sanatorial, um grande médico espanhol especializado no corte de costelas, o Dr. Manuel Tapia. Aqui no Caramulo se fizeram alguns dos exames pioneiros, como o pneumotórax e outros exames com os equipamentos que existiam aqui na altura. Portanto, ele dotou o Caramulo do que de melhor existia em termos de infraestruturas para a cura e o tratamento da tuberculose. A estância sanatorial do Caramulo funcionou muito bem em pleno durante muitos anos, até que, princípios dos anos 40, se dá uma revolução em termos médicos, são descobertas as estreptomicinas,
o BCG passa a fazer parte do calendário nacional de vacinação. Ou seja, com o tratamento preventivo da vacina, com o surgir dos antibióticos, vai deixar de haver necessidade de se fazer internamento em sanatórios para se tratar a tuberculose. Então o que é que vai acontecer? O caramulo começa a decair como estância sanatorial. Mais ou menos na mesma altura, entretanto, o mentor deste megalómano projeto, o Dr. Jerónimo de Lacerda, morre precocemente, tinha 36 anos de idade, vítima de infarto de miocárdio. Portanto, naquela altura, os dois filhos dele, os dois filhos, Abel e João Lacerda, ficam abraços com o megalómano projeto da estância sanatorial, com o início do seu declínio e com o dever de lhe dar continuidade. Portanto, qual era a ambição dos dois irmãos naquela altura? Era aproveitar toda a bela infraestrutura existente no caramulo e tentar virá-lo ao contrário, transformando numa estância turística. Só que naquela altura as pessoas tinham uma repugnância enorme para com o caramulo. Portanto, caramulo era sinónimo de tísicos, doentes com tuberculose. O que é que eles tinham que fazer? Tinham que arranjar aqui no caramulo um apelativo forte que chamasse a atenção das pessoas por um motivo completamente diferente da tuberculose. Portanto, um dos dois irmãos, o Dr. Abel, era formado em Ciências Económicas, era uma pessoa bastante influente em Portugal. Princípios dos anos 40, ele é convidado, dos anos 50, peço desculpa, é convidado pelo Presidente da Câmara de Tondela a realizar uma exposição de arte na Câmara de Tondela com peças de arte sacra de todo o Conselho e peças de arte da sua coleção pessoal. O Dr. Abel de Lacerda aceita esse desafio, realiza essa exposição de arte em Tondela e, para espanto dele, na altura obtém um sucesso estrondoso. Ora, isso faz com que ele comece a pensar, se eu realizo uma exposição de arte em Tondela, quase que às 3 pancadas e obtenho um sucesso tão grande, por que não tentar fazer exatamente a mesma coisa no caramulo e com isso é que eu vou atrair novamente pessoas para lá. Só que, a bem da verdade, naquela altura o Dr. Abel não tinha nada. Não tinha coleção de arte suficiente para exibir no museu, muito menos um edifício que pudesse vir a albergar uma hipotética coleção de arte. Então o que é que ele faz? Num curto espaço de tempo, em mais ou menos um ano, apelando à boa vontade de amigos, conhecidos, pessoas influentes em Portugal, através de ofertas, ele consegue reunir um considerável número de peças, encomenda a maquete do projeto deste edifício e em 1953 realiza no Palácio Foz em Lisboa uma exposição de arte. Nessa exposição de arte no Palácio Foz em Lisboa, ele vai dizer à nata da sociedade portuguesa que o Museu de Arte do Caramulo vai ser um museu dos particulares, que cada pessoa que se quisesse juntar a ele e oferecer uma peça para constituir a coleção de arte do Museu do Caramulo, ao lado da peça que oferecesse, ia ter vinculado o seu nome. Ou seja, toca no ego da alta sociedade portuguesa. Consegue convencer todos os grandes colecionadores a oferecerem peças para a coleção de arte do Museu do Caramulo. Nessa exposição, ele exibe também a maquete do projeto deste edifício, explicando que o Museu de Arte do Caramulo vai ter um edifício especial. Este é o segundo projeto em Portugal para o Museu de Arte, o único com estas características. Portanto, no interior do edifício nós temos um claustro do século XVIII que pertencia a um convento que estava em ruínas próximo daqui, convento franciscano da Fraga, no Sátão. Sabendo disso, o Dr. Abel de Lacerda consegue adquirir toda essa parede de pedra, numera como se fosse um puzzle, transporta-o aqui para o Caramulo. O arquiteto que faz o projeto do edifício inclui uma estrutura do século XVIII no edifício de arquitetura do Estado Novo para o Museu de Arte. Portanto, nessa exposição de arte em Lisboa, ele faz uma campanha tão grande daquilo que ia ser a coleção de arte do Museu do Caramulo, que nos anos seguintes a essa exposição, ele consegue reunir praticamente toda a coleção de arte que hoje temos exposta, começa a construção deste edifício, mas infelizmente morre muito novo, em 1957, tinha 36 anos de idade num acidente automóvel. O irmão dele, João Lacerda, que sobrevive a esse mesmo acidente, trabalhador incansável, resolve pegar neste projeto, conclui o edifício, transfere para aqui a coleção de arte que funcionava numa casa aqui no Caramulo, em instalações provisórias, enquanto o edifício estava a ser concluído, inaugura o Museu de Arte do Caramulo com toda a pompa e circunstância em 1959. No dia que é inaugurado o Museu de Arte, os amigos do Dr. João Lacerda sabiam da paixão dele pelos automóveis antigos e sabiam que ele guardava os cerca de 10 automóveis de coleção que tinha, àquela data, no resto do chão deste edifício. Espaço que estava livre porque o irmão Abel o projetou para fazer exposições temporárias e ateliê de artistas. Portanto, o Dr. Abel de Lacerda sabia que tinha conseguido arranjar uma fascinante coleção de arte para exibir no museu, mas também sabia que o Museu do Caramulo ficava muito longe,
porque se não tivesse uma exposição sempre nova e diferente e exibir aqui no museu, não iria conseguir chamar a atenção das pessoas para virem visitar o museu. Então ele criou o espaço do Reis do Chão com esse propósito. Imaginem, ele, por exemplo, convidaria o Picasso, ele vinha para aqui trabalhar, expunha as suas obras, o Museu do Caramulo faria a divulgação dessas exposições temporárias, levando em conta que a coleção de arte do museu é reunida através de ofertas. No final de cada exposição temporária, cada artista oferecia uma peça para a coleção de arte do Museu do Caramulo. Esse era o protocolo inicial. Como o espaço estava livre, o irmão começa a guardar os automóveis de coleção que tinha. No dia que é inaugurado o museu, os amigos insistem para ele mostrar. Ele não queria, foi de tal forma pressionado que lá mostrou. O entusiasmo foi de tal maneira grande que nesse dia lhe é lançado o desafio de ele também conseguir criar um museu de automóveis aqui no Caramulo. Começa então por ser, primeiro, no Reis do Chão deste edifício, com o acréscimo dos automóveis. Em 1970 é inaugurado o edifício que está do outro lado da rua, propositadamente para ser museu de automóveis. E de facto, quando se fala no Museu do Caramulo, qual é a coleção que toda a gente conhece? Arte ou automóveis? Automóveis. Temos aqui uma coisa muito estranha. Se o Museu do Caramulo nasce para ser museu de arte, porque será que os automóveis é que são mais conhecidos? É porque é que as pessoas gostam mais. Não? Todos os automóveis do Museu do Caramulo estão em perfeitas condições de funcionamento. Por uma questão de segurança, dentro do edifício não tem nem combustível nem baterias, mas está tudo a funcionar. Isso fez com que o Dr. João de Lacerda começasse por participar com os carros do museu em rampas dos desfiles ralis, não só cá em Portugal, mas também no estrangeiro. Inclusivamente, para divulgar e projetar a coleção de automóveis, ele criou aqui no Caramulo uma prova de automóveis antigos, que mais tarde veio a ser uma das principais provas do Campeonato Nacional de Velocidade, que é a Rampa de Caramulo, e que depois de um interregno de vários anos, nós relançámos como sendo um mega fim de semana ligado ao desporto automóvel, que é o Caramulo Motor Festival. Ora, isso ajudou imenso a divulgar e a projetar a coleção de automóveis do Museu do Caramulo, caindo um bocadinho mais no esquecimento com a coleção de arte. Mas, de facto, o Museu do Caramulo tem uma coleção de arte absolutamente extraordinária. Nós vamos desde a arqueologia, esta sala onde estamos, até à arte contemporânea. Portanto, o Dr. Abel de Lacerda queria colocar o Museu de Arte do Caramulo na rota dos grandes museus internacionais. E ele sabia que para isso tinha que chegar a grandes nomes, a grandes artistas, a grandes colecionadores. Ele escreveu, por exemplo, ao Picasso, aquela fotografia que está naquela parede é um documento bastante interessante. Ele escreveu ao Picasso, apresentou o projeto daquilo que ia ser a coleção de arte do Museu do Caramulo. É convidado pelo Pablo Picasso a ir ao ateliê dele a Cannes, onde lhe oferece a obra que temos em exposição no museu. Portanto, o Museu do Caramulo tem a primeira obra do Picasso a vir para Portugal, a estar presente numa exposição ao público, e com a particularidade de ter sido oferecida pelo próprio artista para estar nesta exposição. Depois temos Salvador Dalí também, temos alguns bons artistas portugueses como Amadeu de Sousa Cardoso, Aurélia de Sousa, Maria Helena Vieira da Silva. Portanto, é uma coleção de arte absolutamente extraordinária. A coleção de automóveis, portanto, falar-vos também aqui um bocadinho, já agora da exposição temporária que nós temos neste momento. Portanto, como eu vos contei, o resto do chão deste edifício foi projetado pelo autor, pelo Dr. Abel de Lacerda, para fazer exposições temporárias e acolher artistas. O irmão transformou na primeira parte da coleção de automóveis do museu. Mas quando nós comemorámos 50 anos de início da coleção, fomos buscar a ideia original. Portanto, a partir dessa data, nós temos vindo a fazer várias exposições temporárias por ano, tentando sempre equilibrar entre as várias coleções que nós temos, arte, automóveis, brinquedos e miniaturas. Portanto, neste momento nós temos uma exposição de automóveis, que é a coleção de automóveis e motos, a coleção privada do André Vilas Boas, que é uma coleção extraordinária, que nos emprestou para estar aqui em exposição. Quero-vos falar também que neste momento nós temos também um espaço que fica aqui embaixo no resto do chão, ao lado da bilheteira, que é uma salinha onde nós temos uma coleção de brinquedos e miniaturas. Portanto, essa coleção é de um neto e da mãe de uma filha do Dr. João Lacerda. Essa coleção começou a surgir em 2003. Portanto, a surgir aqui no nosso museu em 2003, num espaço onde antigamente era a nossa loja, e onde nós começámos com algumas vitrines, e neste momento a sala está repleta de brinquedos e miniaturas, e o colecionador tem 50 vezes mais aquilo que nós temos ali exposto, e uma das ambições que existe é transformar o Museu do Caramulo no Museu do Brinquedo.
Dizer-vos também que, levando em conta a ideia original, portanto, do Dr. João Lacerda, todos os carros estarem em perfeitas condições de funcionamento, portanto, nós sempre tivemos uma grande equipa de mecânicos a trabalhar para nós. Há uns anos atrás abrimos as nossas oficinas ao público e começámos a ter muita procura. Como começámos a ter muita procura, sentimos a necessidade de conseguir um espaço maior para albergar as oficinas de restauro. Conseguimos comprar um edifício industrial abandonado aqui no Carmulo para albergar as oficinas de restauro e nesse espaço temos muitas outras coisas. Portanto, neste momento é visitável, dá para visitar, ver os colegas a trabalhar e então lá temos guardado tudo aquilo que não cabe aqui. Desde logo automóveis, motos e bicicletas que não estão cá porque cá não cabem. Depois muita coisa de espólio do colecionador, do Dr. João Lacerda, cartazes publicitários, reclames luminosos, peças de automóveis, fotografias. Portanto, todo um conjunto de peças bastante interessante que também já dá para um museu. Falar-vos também na coleção permanente de automóveis, motos e bicicletas. Portanto, o Museu do Caramulo tem neste momento mais de 100 anos da história do automóvel no mundo. O edifício aqui ao lado, nós temos desde o mais antigo automóvel em Portugal em condições de marcha, que é o Peugeot de 1899. Temos uma réplica do primeiro carro que existiu no mundo com motor de explosão, que é o triciclo de Benz. O original está no Museu de Munique, na Alemanha, no Museu da Mercedes. Na altura foram feitas 50 réplicas exatamente iguais ao original e o Dr. João Lacerda achou muito interessante conseguir adquirir um desses veículos, uma vez que o Museu do Caramulo tem mais de 100 anos da história do automóvel no mundo. Portanto, é uma peça também bastante curiosa. Depois temos alguns automóveis raros, como o Darrac, o primeiro carro a circular em todo o distrito de Coimbra, que entrou pelo Porto do Mar da Figueira da Foz e teve que ser registado com máquina agrícola, porque na altura nem sequer existiam pautas aduaneiras para se fazer o registro dos automóveis. Depois um carro raríssimo como o Alba, que é um carro de fabrico português, fabricado aqui próximo, em Albergaria Velha, na fábrica da Alba. A carros mais sonantes, como o Rolls-Royce Phantom 3, onde andaram os Papas João Paulo II, Paulo VI, a Rainha Isabel II da Inglaterra, os carros que estiveram ao serviço de Salazar, como o Cadillac, onde ele sofre um atentado. O Estado português, à semelhança de outros governos internacionais, nessa altura, encomendou um carro mais seguro e mais possante para proteger o principal membro da nação. Adquiriu o Mercedes, o Grosser, que está ao lado, e que o Salazar nunca usou, porque era de fabrico alemão, ele dizia que não queria ter nada a ver com os alemães, passava a ideia da ostentação e riqueza. Também era um carro muito económico, porque só pesava 3.980 kg, como tal, só gastava 60 litros de gasolina aos 100 km. Portanto, o Salazar, apesar de ter sido comprado esse carro, nunca quis andar nele, continuou sempre a usar o Cadillac. E depois temos uma gama de carros mais recentes, como o Mercedes 300 SL, Lamborghini Miura, Ford GT e por aí fora. Portanto, é uma exposição extremamente interessante, são coleções bastante agradáveis, espero que gostem, está bem? Na coleção de arte não é permitido tirar fotografias com flashes. Vou-vos pedir para nunca tocarem em absolutamente nada do que está exposto, ok? Combinado? Nunca passarem as cordas, alguma dúvida, alguma coisa que precisem, ele pode-vos ajudar, depois eu lá em baixo também vos ajudo com alguma outra dúvida que tenham, está bem? Combinado? Espero que gostem do museu, está bem? Tenho pena de não vos poder acompanhar mais um bocadinho, mas nós estamos limitados em termos de pessoas. Tivemos um mega evento que foi o Caramulo Motor Festival e neste momento estamos cada um a descansar 2 ou 3 dias e então como só estamos duas e tenho uma estagiária lá embaixo na bilheteira, mas acho que dá para todos entenderem mais ou menos aquilo que o museu tem. Está bem? Estejam à vontade, alguma dúvida disponham, está bem? Ok, obrigada. Qualquer coisa. Ok. Está bem? Até já. Nestas pequenas shops e encontramos centenas de usadas. Muitas partidas, outras intactas, inteirinhas e há um museu só dedicado ao museu. Sempre que tiverem alguma dúvida, reparem a internet como o museu a aumentar a coleção de arte. Esta coleção é inacreditavelmente fantástica.
como é que os animais têm, não sabia. Só se darem uma atenção, há aqui animais que a forma como estão tratados não lembrar ninguém. Não é? Olha lá os animais. Olha lá. Estão a ver? E outras umas expressões assim muito. Olhem aqui, através de testemunhos, não é? Que diziam que, portanto, como que já era pintor e também é muito interessante, e isso era feito à mão. Olhem os desenhos aqui. Se darem atenção, isto era tudo incrustado. Aqui, aquele ali começa a ver e podia-se transportar. Tinha esta barra. Tinha uma forma de produção mais antiga. Não estava tão bem. E de matriz, mas já não sei. Olha, aqui é tudo com característica. Já não é possível recuperar melhor. Maria com os números. Não lembro. É virgem comigo, mas acaba de ficar. Estas aqui também são muito bonitas, estas imagens mais pequenas, estão a ver? Se quiserem saber alguma informação, isto é aqui a legenda. Estão a ver? Aqui 14, é o país que há interpretações. E agora estamos a ir à parte. Aqui. E aqui também, já não sei. Esta é muito bonita. É São João Batista. Todas as casas. E o que é que eles faziam? Quatro fundos. Eles são todos bonitos, não é? Todos têm igual. Estamos avançando, mas chegamos à pintura do século XIX, a forma como fechavam ou abriam o leque, a forma como o posicionavam, não é? Em vez de dizerem, comunicavam através do leque. Sem palavras, era através da forma como comunicavam o leque. As peças aqui estão muito bonitas. Olhem aqui. Tem peças chinesas, tem valores incalculáveis, estão a ver? Procurem as vossas peças que acham mais bonitas ou podem levar para casa. Mas já não está. Para se transportar, ok? Isto para abrir, tinha uma forma específica. E agora entramos então na parte da pintura mais contemporânea. Este quadro aqui está, é o único quadro na casa. Aqui está a mãozinha, estava baseado com primos e ele não estudou esta cidade. Quem é aqui? Estou sempre à frente do tempo eu ponho de tal maneira esquecida. Também, portanto, a cabeça de navegador, gostaria já não nome dele, era lá, tá. Por causa da forma como está retratada a pintura, está muito realista, realidade, em termos de tonalidade,
parte onde temos os mais conhecidos. Estão a ver? Duas a uma. A cidadania ali. Este aqui é o Salvador da origem. Este aqui também é pois, muito interessante. O Picasso não fazia só dela, este é Jean-Louis Sá, da Estadia, e é do mesmo autor que fez as peças. São as tartarias da minha cidade. São as tartarias de Bucareste. São únicas no mundo. Por causa do ponto. O ponto da feita nos contornos e no desenho, as todas está fechada. Só fazem por encomenda. As tecedeiras são extraordinárias. Vamos aqui à parte do colecionismo. Acorda! É o colecionismo. Olhem aqui, estes são tão interessantes. Estes aqui também, todos nesse latão. Isto é muito interessante, é ou não é? Aqui no espaço das caixas. Aqui, reservaram. Estão a ver? As caixas estão sentados. Está igual como a informação luminosos, os cartazes, é isso que as marcas é isso. Para os carros. Olha, não vem os carrinhos.
Isto são mesmo antigos. Aqueles bombeiros é muito bonitos. Não, acho que é fácil. Como também para mim, e uma das mais mediáticas culturas da televisão é isto. Okay? Registado pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, o modelo de unidade é a resposta de segurança ao atentado à bomba sofrido pelo Presidente do Conselho de Ministros, o Sr. Oliveira Salazar, em 1957. Mantido nas instalações da PIDE até 1960, o modelo americano foi transferido esse ano para a prisão de Caxias, por falta de espaço nas garagens daquela polícia. Começava desta forma a segunda vida do Chrysler do 37, planeado com o blindado em mente, a 15 de dezembro de 61, era concluída com êxito uma aparatosa fuga das instalações de Caxias por parte de 8 presos políticos ainda alojados. Estes utilizariam o Chrysler material como uma espécie de livros para levar a televisão, instruindo neste processo parte da frente do automóvel, sofrendo as marcas de falas. É uma coisa que não acho graça. Aquelas pessoas que fazem muitos escreves e elas veem e pegam no chão. Este é mais um feitiço.
só visto.